Olá, família taurina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos trazer um anjo que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a estrela, o arcano maior de número 17. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 9 de paus. E na casa 3, energia de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos o louco, o arcano maior de número 0. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a estrela, nós temos a carta do mago, o arcano maior de número 1. Ainda nesta vibração, nós temos a rainha de paus. Sobre o 9 de paus, na casa 2, nós temos o 5 de copas. Ainda nesta vibração, temos também a carta do 6 de copas. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o louco, nós temos o 10 de ouros e também a carta do 3 de copas. Gratidão. Bem, taurino, taurina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a carta da estrela, nós temos a energia dos lírios, a carta de número 30. Sobre o 9 de paus, nós temos a carta da árvore, a carta de número 5. E sobre o louco, o arcano maior de número 0, nós temos a carta das flores ou do buquê, a carta de número 9. Gratidão. Bem, taurino, taurina, a energia do presente ela será influenciada pela carta da estrela, trazendo aqui uma influência, do signo de Aquário sobre nós. Então aqui é um processo de cura e de renovação, a necessidade aqui de olhar para dentro, para a tua luz, para o teu brilho, para a tua maturidade. Então você adentrando aqui esse processo de paz, de harmonia, interessada em terapias alternativas e espiritualidade. Para aqueles que trabalham com estas questões, vai haver aqui reconhecimento do teu trabalho. Então, a carta da estrela traz essa perspectiva de calmaria após um sofrimento, como se nós estivéssemos encontrando o nosso caminho. Há muita esperança, é uma carta que diz que nada é impossível, muita sorte, muita luz na escuridão. Aqui nós temos um convite. Esse convite é para que nós possamos ser um pouco mais autênticos e aberto aqui com as outras pessoas. Então, é como se nós
tivéssemos sofrido algo dentro dos nossos relacionamentos, mas que essa fase de sofrimento chegou a um fim e nós estamos adentrando a um período de paz, amor e cura. Então nós temos renovação, inspiração e proteção dessa energia divina, dessa energia amorosa sobre nós. Então, as relações, elas têm que ser baseadas no afeto, no carinho e no respeito. Então, é essa perspectiva. Abaixo nós temos o mago, o arcano maior de número 1, que traz os estímulos de grandes mudanças. E nós possuímos todos esses recursos. Sabemos aqui manipular, controlar uma situação, porque o mundo espiritual ele está refletindo na energia material. É a canalização do divino a partir de nós, a partir da nossa energia, porque tudo aquilo que nós colocamos às nossas mãos, nós materializamos, nós concretizamos. Então, há aqui a necessidade de focar nos nossos objetivos, trazer esse impulso, né, primordial e colocar os nossos planos, as nossas ações iniciais em movimento. Até porque nós temos também aqui no presente a energia da rainha de paus, aquela que transita entre o mundo espiritual e o mundo material. Então há um processo aqui de sedução. Você extremamente sedutora, sedutor, trazendo esse carisma, essa beleza. Aqui é a energia do charme, porque é a beleza fluente do fogo. Então, há aqui muitos convites. Aceite esses convites, se expresse, esteja entre pessoas. Então, você vai irradiar essa luz de dentro, alimentar desejos, paixões, porque há aqui um forte magnetismo sobre você. E você atraindo as pessoas devido a essa luz, esse brilho que você exala. Então as pessoas irão querer aqui ficar ao seu lado. Então, você extraindo o melhor de si, bem como extraindo o melhor das outras pessoas. Então, você aqui sendo muito desejado, desejada por essas outras pessoas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Na casa 2, a energia do passado ou acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente, nós temos o 9 de paus sobre a árvore. Aqui nós temos questões de abundância e prosperidade, mas nós temos questões ligadas ao seio familiar. A árvore traz essa questão como se nós estivéssemos aqui nos posicionando. Agora, cuidado com esse aspecto de defesa constante sobre nós, porque essa defesa ela cria barreiras que dificultam a intensidade aqui de conexão genuína entre os nossos familiares. É um processo aqui de necessidade, de resiliência, de perseverança, de determinação diante os nossos desafios e obstáculos dentro destas relações. Não desistir facilmente daquilo que você deseja e de proteger o que foi construído, mesmo quando há aqui uma certa dificuldade. É como se nós precisássemos aqui rever as nossas metas, as nossas intenções e trabalhar um pouco mais em silêncio para que haja a manifestação, a intenção dos nossos objetivos e como um todo aqui do objetivo familiar. Abaixo nós temos o 5 de copas e o 6 de copas. Então, o 5 de copas é uma carta que está ligada diretamente à dor da perda, como se nós estivéssemos aqui lamentando um fim, né? Então, é uma energia de desespero. Pode ter sido aqui recentemente a perda de um ente querido ou
através dessa perspectiva, a gente trazendo um sofrimento emocional, mas que nós devemos reconhecer que a dor tem um propósito, é respeitar a dor, a perda, né, desta outra pessoa, porque a tristeza ela é temporária. O universo pede para que você erga a cabeça, siga em frente, não lamente aqui pelas taças que estão derramadas, mas por aquilo que te resta. Então, há essa necessidade aqui de caminhar no teu propósito. E se vier essa saudade, essa dor, cubra os seus com muita luz e com muito brilho. Mas há aqui a necessidade, né, de trazer alegria para o nosso cotidiano, trazer o olhar para os prazeres simples da vida, pela própria representação do 6 de copas, essa felicidade verdadeira ligada à nossa criança interior, como se nós estivéssemos aqui retornando a uma época feliz. Mas isso está ligado diretamente à generosidade de espírito, à bondade, à gentileza, à harmonia emocional. Então, é um processo de inocência e de inexperiência, mas que nós precisamos aqui expandir a nossa luz e o nosso brilho, olhando para as coisas que nos traz felicidade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Se você precisar de uma leitura particular, com a sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô, do baralho cigano, seja por uma chamada de vídeo, seja por áudio e fotografia. Isso ficará a seu critério. Então, nesta perspectiva, né, de futuro, nós temos o louco sobre o buquê, né, a amorosidade. Então, centrar um pouco essa luz, esse brilho da casa 1 sobre você no presente e seguir nessa perspectiva. Há necessidade aqui de se colocar sempre em primeiro lugar, a abraçar as novas aventuras com o coração aberto. Há muita luz e muito brilho aqui sobre você. Há grande potencial. Então, mesmo que haja aqui um caos diante da nossa realidade, você estará pronta para um novo começo. Mesmo que haja aqui um processo de inocência, de ingenuidade, de infantilidade, mas que a gente tem que dar aqui passos em direção a uma nova jornada. É como se houvesse um processo de renovação. Você está de frente a uma lousa em branco, apto a reescrever a sua história. Então, é nesse precipício de grandes mudanças. Não tenha medo, dê o salto no desconhecido. Às vezes a gente precisa perder um pouquinho dessa energia do medo para que nós possamos conseguir avançar. Então, é um processo aqui de liberdade, início de uma nova jornada, só que os nossos objetivos, nossas metas e intenções, elas devem ser mantidas em silêncio, porque aquilo que nós falamos, externamos para as outras pessoas, não se concretizam, não se materializam. Então a gente tem que ter esse cuidado, rever projetos, metas e intenções e guardar tudo isso em segredo, porque às vezes essa energia de medo em querer fazer algo não é nossa, é das pessoas que estão à nossa volta e elas nos atrapalham justamente por quê? Porque nós estamos externando, falando dos nossos projetos, ao qual nós deveríamos manter em segredo. Ainda nessa perspectiva de futuro, nós temos o 10 de ouros, que traz os compromissos familiares, a necessidade de honrar os nossos ancestrais e buscar a sabedoria ligada a esta ancestralidade. Então é momento de descanso, de conforto, a criação aqui de um legado. É uma carta que está ligada à lealdade, à fidelidade, ao valor da tradição, para que você possa aqui continuar a viver em sua obra e em seus descendentes. Você tendo a tua ancestralidade, a tua família aqui como apoio. Seres, né, que estão no plano espiritual,
te orientando, te cobrindo aqui de muita luz e de muito brilho e de muita amorosidade, como se nós precisássemos aqui nos conectar também à nossa ancestralidade, honrar aqueles que vieram antes de nós. O tarot está pedindo para você ampliar um pouco mais a energia da amizade ou das amizades, porque aqui nós temos a abertura de portas e essas aberturas de portas correlacionado à energia dos amigos. Então é você trazendo essa felicidade, mas essa felicidade é compartilhada com os outros, como eu disse, grupos de amigos. Então há convites aqui para algum tipo de evento, socialização e você expressando a tua alegria no cotidiano. É um sentimento de graça, de bênção e de celebração, porque há motivos para que você possa comemorar, né, todas as coisas divertidas que a vida tem para te oferecer. É viver esse momento por completo e aproveitar um pouco mais a vida. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Bem, o anjo que vai reger energeticamente esta leitura é o anjo de número 61, o Mabel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 112 e a mensagem diz o seguinte: cultive as boas amizades, demonstre seu carinho e afetuosidade, seja paciente com a pessoa amada e seus familiares. Coloque sua intuição e inteligência a serviço do plano angelical. Invoque este anjo para receber orientação do plano espiritual. O Mabel, anjo de número 61, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 112. Bem, você que já nos segue há algum tempo, nós vamos fazer uma mudança aqui de dinâmica das postagens dos nossos vídeos. Nós estaremos postando a partir da sexta-feira até a segunda. Então, nós vamos modificar um pouco a dinâmica de postagem. Antes, nós estávamos postando apenas na sexta e no sábado. Então, agora nós vamos postar sexta, sábado, domingo e segunda, sempre a partir do signo solar. Por exemplo, o Sol está em Virgem, então começamos a postar em Virgem e terminamos na segunda com o último signo, no caso, que seria o signo de Leão, tá? Bem, se você também tiver interesse de mapas numerológicos pessoais, nós estamos oferecendo um estudo, numerológico cabalístico a partir da sua energia, da sua vibração, para você compreender um pouco mais, sobre processos kármicos, triângulo de vida invertido, missão, compreender se há algum aspecto negativo, no seu nome, para que haja uma correção e mudança, e vibração positiva. Então, o mapa numerológico ele é muito rico nesse sentido, até como autoconhecimento, para que você possa trazer um desenvolvimento pessoal. Se você tiver interesse, entre em contato conosco através do link aqui na descrição do vídeo, que eu te passarei maiores informações. Desde já, gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e até breve.